Na quarta-feira, estamos aguardando, amanhã, Moro no Senado. Isso vai estar todo mundo com pipoca, muito melhor do que a Copa América, que é um lixo, uma porcaria, né? Estádios vazios, jogos horríveis, né? Especialmente da seleção brasileira, hoje que volta a jogar, que seleção brasileira que ninguém se identifica há muito tempo com a seleção brasileira, até o uniforme horroroso, usou um uniforme patético, que não tem nenhuma identificação com a seleção histórica mais recente, né? Ao menos desde 58 com a seleção brasileira e tal. Então, assunto qual é? Amanhã, Moro no Senado. Comissão de Constituição e Justiça, presidida por quem? Simone Tebet, é a presidente. O Senado é mais tranquilo que a Câmara. Então não vai ter aquelas sessões do pessoal ficar gritando, chegar na frente do presidente da CCJ e colocar o dedo, aquelas coisas não vão ocorrer. Presumo, né? Presumo que vai ser mais tranquilo. Porém, vai ser uma reunião dura em relação a Sérgio Moro. Hoje, em um dos jornais, o ex-procurador, porque ele se aposentou, o Carlos Fernando dos Santos, da Lava Jato, Carlos Fernando Santos Lima, entende assim, né? Nossa, eu conversei várias vezes com ele em entrevistas e tal. Ele diz que a divulgação dos áudios, das mensagens pelo site da Intercept Brasil teria sido uma manobra, segundo ele, o procurador Santos Lima, para libertar o Lula. Aí entra uma boa discussão. E ele está defendendo, evidentemente, o ex-juiz, hoje ministro da Justiça, Sérgio Moro. A questão que se coloca é, vamos insistir, há o artigo 254 do Código de Processo Penal, inciso 4. Juiz tem de tratar as duas partes da mesma forma, tanto o advogado como, no caso em tela, o procurador. Ele era juiz na 13ª Vara Federal do Paraná. Todas as mensagens trocadas mostram que Moro tinha relações privilegiadas com o Ministério Público Federal. Isso é inegável, não dá para mentir. Não é coisa de fanático. Fanatismo não serve. Vamos pensar racionalmente. Então, é importante destacar que o juiz não pode produzir provas, não pode orientar investigações e tem de ter imparcialidade. E não é o caso pelas mensagens até o momento conhecidas, se é que elas são absolutamente verdadeiras. Essa é uma outra questão. Em suma, a questão que se coloca é que esse ponto está em suspenso, mas não me parece, eu queria separar, insisto, eu já fiz esse comentário, mas insisto, as duas coisas. Uma coisa são as mensagens que mostram um comportamento indevido do juiz Sérgio Moro e dos procuradores, do então juiz Sérgio Moro. Outra coisa é a condenação do Lula no triplex, são duas coisas diferentes. A condenação do Lula, não custa reafirmar, na então 13ª Vara Federal, que tinha sob responsabilidade do juiz Sérgio Moro, sobre essa vara, ele foi condenou Lula a 9 anos e 6 meses de prisão. 9 anos e 6 meses. Mas quando a defesa do Lula recorreu à segunda instância, na TRF da 4ª Região, em Porto Alegre, Tribunal Regional Federal, a 8ª turma responsável pelo caso, ampliou, manteve a condenação e ampliou para 12 anos e 1 mês. E a primeira e segunda instância é que analisam provas. Provas não são analisadas na 3ª e 4ª. Né? Isso é importante sempre ressaltar. Sendo assim, sobre a condenação do Lula, não dá para alguém falar que houve manipulação das provas. As provas eram tão evidentes que a segunda instância ampliou a pena. Então são duas coisas diferentes. A condenação do Lula é uma coisa, por isso que nesse caso eu discordo do procurador. A condenação do Lula é uma coisa, que vai continuar. Dificilmente ela vai ser impugnada, né? De alguma forma anulada, assim, ou como desejar. Segunda a questão, as conversas são indevidas. Isso é inegável. Isso é inegável. Não dá para dizer que um juiz conversa com uma das partes dessa forma, e só com uma das partes. Então, e o Moro vai ser muito perguntado sobre isso. Claro que tem os oportunistas, o PT, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal que foram inimigos acérrimos da Lava Jato, né? A OAB, o Conselho Federal do OAB, que fez críticas absolutamente indevidas, tal. Então tem aqueles que sempre aparecem, né? Mas tem de ser lembrado, tem de ser destacado, insisto, que são duas coisas diferentes. O comportamento indevido do então juiz com a questão da condenação. Uma coisa não está vinculada à outra, são coisas separadas. Mas veremos isso a partir de amanhã. Né? Teremos aí na CCJ, vai ter uma audiência muito tensa, e que deve se estender. Né? Vamos ver, e não vai ter senador que não vai perder a oportunidade para falar. Inclusive que o Brasil inteiro vai estar assistindo, e todo mundo gosta de ter seus 15 minutos de fama. Né?